Ó, rapaz, rapaga. Vamos lá, cara, como eu queria que alguém tivesse gravado um vídeo assim, eu procurei na internet que nem retardado e não achei um vídeo assim, tá? Como esse que eu tô pra gravar pra você, tá? Então se agradeça, sem spoilers, tá? Aqui não tem spoilers. Vou tentar não dar spoiler até de filmes antigos, né? De filmes assim anteriores ao Vingadores Ultimato. Mas enfim, tem gente que ainda não teve a oportunidade de assistir e quer saber que filme ele deve assistir para pegar assim, tentar entender da melhor forma possível Vingadores Ultimato. E tem gente dando a resposta mais tosca possível, que tem que assistir tudo. Tem que assistir. Cara, sabe que mundo que você mora? Que tipo assim, as pessoas têm tempo. Meu, nego não tem tempo pra curtir a família direito, mas vai ficar assistindo 22 filmes, cara, que nem louco. Não dá, brother. Não dá. Hoje em dia você não tem tempo nem de dormir direito. As pessoas dormem 5 horas por dia. Vai querer que o camarada assista 22 filmes. Tendo cada um média aí 2 horas aí. Tem uns que tem até mais do que 2 horas. Então não tem como, brother. Não tem como você chegar e falar pro camarada assistir 22 filmes, 21 filmes, né, melhor dizendo, 21 filmes para depois assistir Ultimato. Tá? Por mais que sim, o ideal seja realmente, se possível, você assistir a todos os 21 filmes que que o MCU lançou, né, Marvel Cinematic Universe, o universo cinematográfico da Marvel, lançou no cinema. Seria bem interessante você poder assistir os 21. Mas se você não tem tempo, calma que nós vai resumir pra você. Não resumir os filmes, claro, eu não vou dar spoiler como eu já disse, tá? Mas eu vou passar aqui alguns filmes que você pode assistir, tá? Para ir se preparando melhor pro Vingadores Ultimato, tá? Então eu anotei alguns aqui. Começando, eu dividi em 4 categorias, então são os filmes que têm referências menores, tá? Que têm referências maiores, que esses são bem mais interessantes que os outros para você assistir, tá? E principal, na categoria principal, e o que é essencial, que você tem que assistir de todo jeito, ponto final, tá? Eu tô velho, tô cansado, tô maluco, então eu tive que fazer uma cola pra não me perder aqui, tá? Então é assim, por isso que eu tô com a caneta aqui, tá? Aí eu vou riscando, aí a gente vai explicando por que eu citei esse filme. Começando, claro, pelas referências menores. Homem de Ferro, tá? É interessante você ver o primeiro Homem de Ferro. Na verdade, de todos dessa lista, talvez seja até o mais dispensável, cara. Por quê? Eu citei Homem de Ferro porque tem uma frase do Tony Stark no Homem de Ferro, não vou dizer qual é, obviamente, né? Que ele repete no Vingadores Ultimato, então dá um clímax, né? Dá todo uma emoção diferente para aquele momento, tá? E a galera que assistiu ao primeiro Homem de Ferro pode ter esse easter egg, por assim dizer, tá? No Ultimato. Tá? Se você não assistiu Homem de Ferro, você não vai ter esse easter egg. Mas grande coisa também, você não vai deixar de entender o Ultimato por isso. Ademais, o Homem de Ferro foi o filme que começou essa saga toda, que eu, ao contrário da grande maioria da população mundial, não acho lá grande coisa, mas tudo bem. Enfim, tá aqui Homem de Ferro, primeira dica. Depois eu vou botar essa relação amanhã, ou depois eu boto no link que tá. Perdão, eu boto aqui na descrição do vídeo, tá? Segundo lugar, eu colocaria Homem de Ferro 2, perdão, Homem de Ferro 3, porque tem um determinado personagem que veste uma armadura involuntariamente, mas ele veste, tá? Você assistir Homem de Ferro 3, tem um determinado personagem que vai vestir uma armadura que isso pode ter lá alguma importância no Vingadores Ultimato, beleza? Eu recomendo que você assista também Capitão América Soldado Invernal, porque é um dos melhores filmes de toda essa franquia, disparado. Dos filmes solo de super-herói, assim, é o melhor de todos, na minha opinião. Tá? É muito bom, um filme excelente, eu diria, né? E eu não sou do tipo que acha filme da Marvel muito excelente, então não sou fã da Marvel, nada do tipo. Mas esse Capitão América Soldado Invernal eu achei excelente. Mas é mais especificamente por conta de uma cena que tem no início do filme, que ela vai se tornar um easter egg. Eu não vou falar a cena qual é, logicamente. Ela vai se tornar um easter egg ao final do... Final não, no meio ali do Vingadores Ultimato, tá? Do meio pro final, coisa assim, tá? Então, fica aqui essa recomendação, tá? Homem-Formiga também por ser o filme que apresenta ao reino quântico, e eu acho que não é spoiler eu dizer isso aí, porque os trailers dão a entender, né, que a gente vai ter isso aí
Apesar de eu tô falando de spoiler, cara, essa altura do campeonato todo mundo já tomou spoiler do filme. Porque, cara, o que tem de retardado no YouTube, colocando assim, qual será o futuro de fulano na Marvel? Brother, canal grande fazendo isso. Cara, não faz isso. Sabe, não faz isso. Sabe, se você bota um negócio desse, o cara vê a thumbnail, vê lá o título do seu vídeo, já vai automaticamente concluir que esse fulano, sei lá, cara, talvez tenha acontecido algo com ele, né? Então, assim, falar pra galera, evita colocar isso, cara. Qual o futuro do fulano no universo da Marvel? É, fulano ainda pode retornar, não sei o que. Cara, não faça isso, velho. Não faça isso, tá? Evita esse tipo de comentário. Você que tem canal aí, canais grandes, aliás, fazendo isso, cara, esfregando spoiler na cara da molecada. É sacanagem isso daí. Enfim, isso não é spoiler, Reino Quântico. A gente sabe a aparição do Homem-Formiga no filme, aquele traje branco. A galera, pelo amor de Deus, cara, você sabe que vai rolar um reinozinho quântico aí, não é bem um spoiler necessariamente. Mas enfim, Homem-Formiga é interessante você ver, por isso, porém, nós temos Homem-Formiga e a Vespa, que é mais recomendável ainda, e por isso que eu vou colocar isso daqui nas referências menores, tá certo? Nós temos o Capitão América Guerra Civil, por quê? Porque aí você vai entender o racha que teve na equipe dos Vingadores, que você vê que eles estão meio desunidos, né? E fora que a batalha no aeroporto lá da Alemanha é constantemente citada. Porém, é tal negócio, fica como easter egg. Se você não assistir a Capitão América, você vai entender de boa. Você fala assim, se tiver algum problema, a Capitão América Guerra Civil, no caso. Eles tiveram algum problema, racharam, não sei o que, brigaram, separaram, beleza, dane-se. Isso daí não é tão relevante assim pro Ultimato, tá? Pro filme Ultimato. Eu tô aqui citando filmes que é importante você assistir para compreender o Vingadores Ultimato, pelo menos conseguir assistir de uma forma assim mais assim proveitosa, tá? Doutor Estranho, depois. Primeiro que é o filme mais bonito, talvez, da Marvel, cara. Ele brinca sabe, ele pega aqueles conceitos, aqueles efeitos especiais que a gente tem na origem, na Inception, né, do Christopher Nolan, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, e né, tem a Ellen Page, por aí vai, tem vários atores famosos, né? Como é que chama aquela atriz francesa, cara? Esqueci o nome dela agora. Enfim, Marion Cotillard, né? Temos ela também, enfim. Doutor Estranho, além de ter esse visual muito bonito e tal, beleza? Mas tem um personagem que vai ter certa importância em Vingadores Ultimato. E se você assistir a Doutor Estranho, ao filme Doutor Estranho, talvez você entenda algumas decisões que ele toma ao longo do filme. Então é por isso que é interessante você assistir Doutor Estranho, tá? Por conta desse personagem que eu não vou falar qual é, logicamente, além, é claro, óbvio, do próprio Doutor Estranho, que ele tem lá uma importância na trama. No entanto, se você não conseguir assistir a tempo, whatever, tá? Depois, Guardiões da Galáxia Volume 2, muita gente vai xingar, mas é o meu Marvel predileto nos cinemas. Eu adoro Guardiões da Galáxia 2. Eu acho que o vilão é muito maneiro, cara. E mas eu tô recomendando esse filme pela relação entre duas personagens que tem lá uma importância no Ultimato, tá? Elas vão ter lá uma importância assim no Ultimato e aconselho que você veja por isso, porém, você não vê também, você vai conseguir compreender o Ultimato na boa, você vai saber que essas personagens, é o mesmo esquema da Guerra Civil, você vai saber que eles têm uma treta entre eles e dane-se, isso daí não interessa pro filme como um todo, tá? Pra você compreender o filme, pelo menos como um todo. Enfim, aqui acabam as referências menores, a gente começa com as referências maiores, que aqui elas são mais importantes, ou seja, se você é um cara que trabalha pra caramba, que ainda vai fazer outras coisas da vida, tem outros hobbies, tá? Tem que dar atenção pra família, pra namorada, pra não sei o quê. Você não vai ficar assistindo 21 filmes, cara, na boa. Não vai, né? É meio difícil. Você não fez isso em 10 anos, 11 anos de MCU que nós temos aí, você não vai fazer isso em uma semana, né? É loucura pura, tá? Mas enfim, referências maiores que esses eu acho muito mais importantes do que os que eu citei anteriormente. Vingadores, primeiro Vingadores, já que você vai assistir Vingadores, é interessante você pegar os antecessores, né? No qual a equipe se une. Né? Então é super importante, claro, que você veja o Vingadores, mas o Vingadores 1 aqui, porque nós temos a Batalha de Nova York, tá? Isso daí também não é spoiler, porque é um filme de 2012, sabe que vai ter uma grande batalha em Nova York, que eu não vou dar detalhes aqui, mas enfim. E a Batalha de Nova York ela é muito importante pro
Ultimato, tá? Por quê? Não sei, tá? Não vou falar aqui por que é, mas ela é muito importante e é interessante que você acompanhe o que aconteceu lá, se possível, para poder assistir. Aí você não conseguir acompanhar, tudo bem, você vai conseguir sacar Ultimato do mesmo jeito, cara. A mesma coisa eu digo do Thor Mundo Sombrio, mas aí nesse caso é um pouco menos importante na minha concepção, tá? E sem contar que o Mundo Sombrio, cara, é um dos filmes mais chatos da Marvel, cara. Os filmes solo do Thor. O Thor talvez seja o herói que eu mais curto, até, desses daqui dos Vingadores, né? Talvez seja os que eu mais curto, apesar que eu gosto da Viúva Negra porque ela é bem humanizada, enfim. Ela é bem humana, não humanizada, mas enfim, isso é discussão para outro vídeo. E uma cena próxima do final desse filme Thor Mundo Sombrio, ela tem importância pro Vingadores Ultimato. Então é interessante que você assista e boa. Mesma coisa se você tiver tempo, mas ainda assim eu coloco Vingadores à frente, é um filme mais importante realmente. Não tão menos importante assim, mas menos importante que Vingadores, é claro que é o Guardiões da Galáxia, porque tem uma cena no início, logo no comecinho mesmo do primeiro ato de Guardiões da Galáxia, que ela é relativamente importante no Vingadores Ultimato. Aqui eu citei Vingadores Era de Ultron, mas eu não posso falar muito, por mais que seja um filme que eu não gosto, assim, dos Vingadores é o mais fraco disparado, na minha opinião. É o mais fraco disparado, tá? Mas tem uma cena que eu não posso falar muito dela, que ela é uma cena que fica entre a batalha lá da Hydra, tá? No começo do filme, e o surgimento do vilão título, tá? Então, entre essas duas cenas aí, nós temos uma festa, né? Uma confraternização entre os Vingadores, que algo acontece, algo lá acontece, então vai ser algo importante para você entender um evento de Ultimato, tá? Então você vai ver essa cena, tá? E ela vai combinar. Eu não posso falar muito sobre o que é essa cena, mas a galera tá lá reunida, desafiando um a fazer uma coisa, outro a fazer outra, enfim. Quem assistiu o Era de Ultron vai saber o que eu tô falando, beleza? Recomendo esse daqui, mas também não, se você não assistir, beleza, você não vai estragar a sua experiência. Thor Ragnarok, tá? O Thor Ragnarok eu acho interessante você ver por causa do final do filme, incluindo, eu diria, principalmente a primeira cena extra, tá? Só que, por quê? Porque o Guerra Infinita começa exatamente onde acaba o Thor Ragnarok, tá? Só que eu fui no cinema ver o Guerra Infinita antes desse Thor Ragnarok. Então eu fiquei meio na dúvida, meio assim, balançando assim, tal, não entendi muitas coisas, não entendi como aquilo tinha chegado lá, mas na época não estragou a minha experiência. Então, a sua vai estragar menos ainda, acredito eu, né? Nesse caso, como o Ultimato não necessariamente tem uma ligação tão direta assim com o Ragnarok quanto o Guerra Infinita, porém tem os easter eggs de Ragnarok, então talvez seja interessante você assistir para sacar o que aconteceu lá de uma vez por todas, né? E por fim eu coloquei aqui o Homem-Formiga e a Vespa, porque tem o reino quântico, dessa vez muito melhor trabalhado que no primeiro filme, por isso que eu falo, se você não tiver tempo de assistir o primeiro Homem-Formiga, assista o segundo, por mais que você vai ficar boiando, você não vai entender muitas coisas que aconteceu, mas em título, assim, a título de Guerra de Ultimato, Vingadores Ultimato, é muito mais interessante o Homem-Formiga 2 do que o Homem-Formiga 1. Então, se você não tiver tempo de assistir o 1, tenta assistir o 2. Ele trabalha bem o reino quântico. E tem uma cena extra que fala sobre vórtices, que pode ser que. Pode ser não, você vai aproveitar no Ultimato, beleza? Aí você vem pra mim e fala, Daniel, não tive tempo de assistir nada disso, cara. Tô com tempo de assistir um filme só. Um, tá? Fala um que eu tenho que assistir pra sacar tudo. Brother, muito simples. Vingadores Guerra Infinita. Sim, Vingadores Guerra Infinita. Se você assistir, se você nunca assistiu nada da Marvel, nada, você nunca assistiu Homem de Ferro, nunca assistiu Capitão América, nunca assistiu porcaria nenhuma da Marvel, tá? E se você assistir a Vingadores Guerra Infinita, você consegue ir relativamente bem preparado para o cinema assistir Ultimato. É claro que muitos easter eggs você não vai pegar, tem muitas referências que você não vai pegar, né? Você não vai pegar muita coisa, cara. Mas você consegue entender minimamente o filme. Você consegue entender minimamente por que aquele episódio no universo cinematográfico da Marvel chegou naquele status, né?
Você vai entender o status quo de Vingadores Ultimato simplesmente assistindo Guerra Infinita. Então é isso, tá? Que filme preciso assistir pra ver Vingadores Ultimato? Cara, principal de todos, na minha opinião, é o Guerra Infinita. É o Guerra Infinita. Não deu tempo de assistir o Homem-Formiga e a Vespa, não deu tempo de ver Thor Ragnarok, não deu tempo de ver os dois Vingadores anteriores, tanto o Vingador Avengers mesmo, o normal, né? O original, quanto o Era de Ultron. Sem crise, brother. Vai lá, assiste Guerra Infinita que você consegue acompanhar sem problema. É claro que no filme Guerra Infinita você vai dar uma titubeada, tal, algumas cenas de Ultimato, você não vai sacar as referências e você vai perder muito easter egg. Mas sinceramente, cara, pra você entender o principal, se você não é fã incondicional da Marvel, como eu, que não sou fã incondicional, sou um fã moderado, que eu aprendi a gostar desse universo, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, porque que eu aprendi a gostar. Você assiste então Vingadores Guerra Infinita e só, tá? Você tá com 2 horas e meia livre só, vai assistir Vingadores Guerra Infinita antes de ir no cinema, tá? Olha, eu tô gravando esse vídeo numa segunda pra terça, estamos quase de madrugada aqui, né? Eu tô gravando esse vídeo numa segunda-feira. Amanhã é terça-feira, quarta teremos o feriado do Dia do Trabalho. Aproveita, vai no cinema no feriado do Dia do Trabalho, se é que já não está lotado, que muito provavelmente vai estar lotado e você não vai conseguir comprar ingresso. Mas se você conseguir comprar ingresso agora, compre o ingresso agora, tá? Mas tire terça-feira à noite para ver Guerra Infinita, porque se você ver Guerra Infinita, cara, você vai com certeza aproveitar muito melhor o Ultimato, tá? Se você ainda não assistiu Guerra Infinita. E é só o que basta para você aproveitar muito bem o Ultimato, tá? Não precisa ficar com referências, easter eggs. É claro que é muito legal você conseguir compreender o universo como todo, tá? Mas você entender o filme só, tá bom. E aí eu vou, além de tudo, falar um filme essencial para você ver Vingadores Ultimato, que é Vingadores Ultimato. Duh. Porque, cara, é impressionante como Vingadores Ultimato, e um dos pontos positivos dele é que o filme basta por si só. Vingadores Ultimato basta por si só. Tá? Eu vou dar um exemplo. Eu fui assistir ao filme com a minha namorada e as minhas cunhadas, né? A irmã do meio dela e a irmã caçula. A irmã caçula acompanha o universo cinematográfico com certa regularidade, talvez até maior do que a minha, apesar que para mim só faltam 2 filmes, né? O Incrível Hulk e Pantera Negra. O resto eu já assisti tudo. Acho que mais do que ela, mas enfim. Então ela já tá meio que por dentro desse universo, beleza, ela já tinha assistido Guerra Infinita e tal. Cara, a minha namorada não tinha assistido Guerra Infinita, ela assistiu Ultimato, ela entendeu muito bem o filme, ela teorizou muito bem sobre o filme e, pô, curtiu normalmente o filme, cara. Ela não se sentiu atrapalhada, né? No começo, claro, você fala, pô, mas o que aconteceu pro mundo ficar do jeito que tá? Não vou dar spoilers de Guerra Infinita, tá? Mas o que aconteceu? O que foi que o mundo tá desse jeito, né? Que é isso, né? Que é esse tal de dizimados? Que é isso? O que aconteceu com o mundo para ficar desse jeito, né? Muita gente ficou assim, que não assistiu Guerra Infinita e foi direto assistir Ultimato. Mas com o tempo você vai, o Ultimato é um filme, como eu disse, ele basta por si só, assim como todo filme tem que ser. Tá? Por mais que o Ultimato seja o Guerra Infinita 2, por assim dizer, e o nome dele originalmente seria Guerra Infinita 2, depois mudaram para Endgame, tá? Apesar que eu ouvi dizer Manopla do Infinito, alguma coisa assim, eu ouvi dizer que o filme tinha mudado o título, depois voltou atrás, o que é bom porque evita certos spoilers, né? Mas enfim, o Ultimato, por mais que seja uma continuação direta do Guerra Infinita, ele é um filme que passa por si só. Se você assistir apenas o Ultimato, você vai ver, ele vai começar a explicar o que aconteceu e você vai aos poucos se sintonizando no universo do filme, tá? Ou seja, não tem necessidade de você necessariamente assistir a Guerra Infinita antes. É a principal referência que você pode ter de Ultimato? Óbvio, óbvio, porque os dois são como se fossem um só filme, tá? Bem dizer, os dois são como se fosse um só filme. Porém, o Ultimato ele foi tão autossuficiente que ele basta por si só, cara. Ele basta por si só, tá? Então, para assistir Vingadores Ultimato, basta você assistir Vingadores Ultimato. Simples, tá? Não tá com 1 segundo do seu tempo livre, não vai. Nossa, amanhã vai ter terça-noite, mas terça-noite você tá com compromisso. Sessão sua, você conseguiu comprar ingresso só pra sessão das 11 da manhã, sei lá, o cinema vai exibir o filme às 11 da manhã. Você não vai conseguir assistir filme antes das 11 da manhã. O que você vai fazer, cara? Você vai então assistir direto Vingadores Ultimato.
Vai ficar pescando muita coisa? Vai ficar pescando muito, mas pelo menos você consegue entender. Pra você ter uma ideia, a minha cunhada, a irmã do meio da minha namorada, ela nunca tinha sido a um único filme da Marvel. A um único. Nunca assistiu Homem de Ferro, nada, nada. Desde Homem de Ferro até Vingadores Guerra Infinita, ela nunca assistiu nada da Marvel. O Homem-Formiga Vespa, nada, nada, nada. Capitã Marvel, que eu particularmente nem achei tão importante assim pro filme, por isso que eu não coloquei aqui, caso alguém venha perguntar, né? Mas ela não assistiu nada. E, cara, acredita, ela chorou muito assistindo Vingadores Ultimato. Então, assim, o fato de você não ter assistido nada não implica necessariamente você não conseguir imergir, né? Você não conseguir entrar na carga dramática daquele filme, você não conseguir, sabe, entrar naquele universo de Ultimato. Então, cara, pode fazer falta, claro. É interessante que você assista todos os outros filmes se você tiver tempo. Se você não tiver tempo, assista pelo menos Guerra Infinita. E se você tiver um pouco mais de tempo, assista aí as referências maiores que eu disse, que é Vingadores, Thor, Guardiões da Galáxia, Vingadores Era de Ultron, Thor Ragnarok e Homem-Formiga e a Vespa. Aí você vai muito bem, com um gabarito bem interessante pro filme, tá? E se possível até Doutor Estranho é interessante também que você assista, né? Enfim. Mas Ultimato por si só, ele já basta a ponto de uma pessoa que não conhece nada de Marvel, nunca leu uma HQ da Marvel, se emocionar, chorar, sentir por muitos personagens do filme. Tá, o vídeo ficou longo pra caramba, mas eu quis realmente fazer aqui uma biblioteca, né, uma referência, né, bem interessante aqui para você, caso você não tenha assistido ainda ao filme, poder aí acompanhar e ver o filme da maneira menos ruim possível. Claro que o ideal é você assistir a tudo, mas se você não tiver tempo, assista pelo menos Guerra Infinita. E se não tiver tempo nenhum, vai direto no Ultimato. Por esse vídeo é isso. Falou, fui. Adiós. Tchau.